Olá, internautas da TV da Gente Quixeré. Estamos aqui ao lado da assistente social Karine Fernandes para falar justamente acerca da eleição do Conselho Tutelar Quixeréense, quando acontece e quais os principais requisitos para você, amigo ou amiga que deseja ser um pretenso candidato. TV da Gente Quixeré, Karine. Bom dia, Del. Bom dia a todos os internautas que assistem à TV da Gente. É um prazer e uma satisfação enorme estar falando com a imprensa de Quixeré a respeito de um processo que vem só beneficiar o município, que é o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e esse conselho é responsável por todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares, desde o processo de inscrição das pessoas que pretendem se candidatar até o processo de posse, quando os candidatos já são eleitos pelo povo, certo? Então, nós gostaríamos de estar divulgando essas informações, de estar dizendo que as inscrições já foram abertas desde sexta-feira, dia 5. Essas inscrições elas estão sendo feitas lá na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no horário de 7 a 1 hora da tarde. Tem uma pessoa especificamente para fazer essas inscrições, certo? E vai atender essa população que deseja se candidatar. Se eu desejo, se a sociedade deseja, quais os parâmetros, quais os quesitos recomendáveis para ser, na verdade, um conselheiro tutelar? Para fazer esta primeira inscrição, os requisitos estão predispostos no edital, que está inclusive no site da Prefeitura Municipal de Quixeré, mas é reconhecido idoneidade moral, não tem nenhum processo civil, nenhum processo criminal, precisa também ter completado o ensino médio completo, ser maior de 21 anos, residir no município, não ter sido destituído da função de conselheiro tutelar nos últimos 5 anos e, se tiver mais algumas, elas estão lá dispostas no edital. Agora, de cabeça, eu estou recordando dessas e eu acho que são só essas. Mas esses são os pré-requisitos para se inscrever, certo? A pessoa para se inscrever, porque ninguém ainda é candidato a conselheiro tutelar. Depois desse processo de inscrição, quando todas as inscrições forem avaliadas, aí os candidatos que estiverem aptos irão fazer uma prova. E aí é só depois do resultado dessa prova que nós teremos os candidatos oficiais a conselheiros tutelares. Eu lembro muito bem, até mesmo votei em uma outra eleição do Conselho, de que o eleitor poderia votar em mais de um candidato. Esse ano, como se dá esse processo? Esse ano o eleitor vai poder votar apenas em um, certo? Isso foi uma determinação do Conselho da Criança, e aí o eleitor esse ano só vota em um. Ele escolhe um conselheiro e esse conselheiro será o seu representante. Quantos candidatos serão compostos para assumir, a partir de 2020, o Conselho Quixeréense? 5. O conselho é formado por 5 conselheiros. E aí, nesse processo de eleição, a gente escolhe 5 conselheiros e os que ficam anterior aos 5 são os nossos suplentes. Mas para assumir o cargo de conselheiro, nós elegemos 5. A eleição se dará em qual dia e mês? 6 de outubro. Dia 6 de outubro, as eleições são unificadas, a data é válida para todo o território, certo? Então, não é uma data de Quixeré. A data é 6 de abril para todo o território. Inicia-se e termina que hora? A eleição começa no horário de 8 e termina no horário de 5. Mas aí, quando estiver mais perto, nós vamos divulgar datas e vamos divulgar os horários, também os locais, porque como a eleição não é obrigatória, nós não temos como trazer o número de urnas que são trazidas nas eleições municipais e estaduais. Então, a gente ainda vai fazer esse estudo junto ao Tribunal Regional Eleitoral para a gente ver a quantidade de urnas e aonde a gente vai colocar essas urnas. E aí, quando estiver mais próximo, nós voltamos aqui para poder passar essas informações.